Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus dessa sexta-feira, depois das cinzas, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, os versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca uma pergunta dos discípulos de João Batista, uma pergunta que eles colocam a Jesus. E qual é a pergunta? Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Colocam diante de Jesus uma questão que era importante no tempo de Jesus, a prática do jejum. Os fariseus jejuavam, os judeus piedosos jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam. Por que os discípulos de Jesus não jejuam? E é interessante, amados e amadas de Deus, a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Amados e amadas de Deus, a imagem do noivo. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Nós estamos vivendo uma festa de casamento de Deus com a humanidade. Em Jesus se dá o grande casamento de Deus com a humanidade, onde Jesus é o noivo dessa festa de casamento. Por isso Jesus diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Quem são os amigos do noivo nessa festa de casamento? Os amigos do noivo são os discípulos de Jesus, os seguidores e seguidoras de Jesus. Estes são os amigos do noivo, aqueles e aquelas que participam da alegria do noivo, que estão vivendo essa festa de casamento de Deus com a humanidade, que estão vivendo a alegria dessas núpcias. E continua Jesus: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amados e amadas de Deus, quando é que o noivo será tirado? O noivo será tirado na morte de Jesus. Quando Jesus morre, aí sim o noivo será tirado. E depois, é claro, ele ressuscitará e continuará no meio dos seus de uma fórmula nova. Que forma nova é esta? Através da palavra, através da Eucaristia, através da oração, através do irmão. O noivo continua no meio dos seus, mas continua de uma forma nova. Aí sim, nessa forma nova, os discípulos de Jesus, os amigos do noivo, são chamados a fazer jejuns. E o jejum toma um sentido todo novo. O jejum toma o sentido de mortificação, de preparação para o encontro com o noivo, de preparação para o encontro definitivo com o noivo. O jejum, amados e amadas de Deus, ele diz para nós que não são as coisas terrenas, não é a comida, não são as coisas deste mundo que é o último na nossa vida. As coisas deste mundo são importantes, mas o último na nossa vida é Deus. O último na nossa vida é o projeto de Deus. O último na nossa vida é realizar a vontade de Deus, porque Deus é o último da nossa vida, Deus é o definitivo da nossa vida. Amados e amadas de Deus, que o encontro com este Evangelho nos ajude a percebermos o verdadeiro sentido do jejum na nossa vida,
nos ajude a percebermos que o jejum nos prepara para a liberdade, faz com que vivamos verdadeiramente livres diante das coisas desse mundo, diante da comida, diante daquilo que é transitório. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.